Olá, então boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso grupo Cascata de Luz, mais um Evangelho no Lar. Então que possamos, a partir de agora, para todas as pessoas que estão entrando e assistindo posteriormente, nós iremos tratar sobre a parábola dos talentos. E para as pessoas que estão entrando agora, ou que ainda vão entrar, então peço para que vocês aguardem um pouco, porque justamente a transmissão é ao vivo, então tem algumas pessoas que vão entrar com o decorrer do tempo. Então vamos aguardar um pouco, esperar para que mais pessoas entrem, para que aí sim possamos começar a nossa explicação do Evangelho no Lar. Então a todos sejam muito bem-vindos que estão entrando agora. Muito boa tarde a todos. E vamos aguardar este momento, para que mais pessoas entrem. Então, lembrando sempre que todos os dias de semana temos várias palestras, temos várias coisas interessantes. Por exemplo, quarta-feira temos o trabalho presencial do grupo. Então quem quiser comparecer, fiquem à vontade. São entre 19h30 e vai até as 21h, então podem comparecer. O endereço está na página do grupo Cascata de Luz. E temos também várias outras palestras e outro evangelho também. E todo sábado temos esse Evangelho no Lar aqui comigo. Então, boa tarde, Well, Silvia, Irene, Carmen. Boa tarde a todos que estão entrando e que estão nos assistindo. E bom, acho que já entraram algumas pessoas suficientes, então vamos começar em si a nossa oração inicial. Elvira. Então peço a todos vocês, antes de tudo, separem um copo d'água, ok? Deixem um copo de água separado para que a água seja fluidificada, né? A equipe espiritual faça um tratamento. E vamos começar então de uma vez com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então agora que fizemos a oração inicial, vamos dar início ao Evangelho no Lar e vamos falar sobre a parábola dos talentos. Então vou fazer uma breve leitura para vocês. Então, parábola dos talentos. Porque assim como um homem que ao ausentar-se para longe chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e deu a um 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um segundo sua capacidade, e logo partiu. O que recebera 5 talentos foi e entregou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte também o que recebera 2, recebeu outros 2. Mas havia aquele que havia recebido 1 talento, indo e cavou na terra e guardou, e escondendo o dinheiro ali para o seu senhor. E passando-se muito tempo, veio o senhor que daqueles servos os chamou para prestar as contas. E chegando a ele que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe os outros 5 talentos. E dizendo ao Senhor: Tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui tens outros 5 talentos que eu lucrei. E seu senhor lhe disse: Servo bom, servo fiel e justo, fostes fiel com as coisas pequenas, dar-te-ei a independência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos. E disse o Senhor: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei com eles. E seu senhor disse: Bem, servo bom e fiel, fostes fiel com as coisas pequenas, dar-te-ei a independência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse ao Senhor: Senhor, sei que és um homem de rija condição cegas. Não semeastes e colhes e não espalhastes.
E temendo que o seu talento fosse pego, né, no caso, eis aqui o teu único talento. Então ele guardou e devolveu novamente ao senhor. Aí o senhor disse assim, respondendo o senhor para ele: servo mau, servo preguiçoso e mau, sabias que cego onde não semeeis, e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juros. O que teria tirar-lhe o que o talento e dar-lhe aos que têm 10 agora? Porque todo aquele que dar-se em abundância aos que não e tirar-se aqueles que não têm. E ao servo inútil lançai as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É no Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 25. Bom, então vamos começar em si uma breve explicação antes de entrarmos no contexto dessa passagem, porque ela é muito mal interpretada e muitos acham que ela é até injusta. Então eu vou explicar mais para vocês. Então, antes de tudo, do parte do Evangelho do Mateus, é uma parábola profética. E isso se impõe exatamente nos dias atuais que estamos passando, nesses dias de transição planetária. Então, esse ensinamento ele já abrange exatamente esse ponto, porque é uma fala enérgica de Jesus quando ele ensina isso, porque é algo para atuamos, é para todos os trabalhadores que estão atuando atualmente, que estão buscando aprimorar, entender e estão agindo. Então, essa parábola tem um valor muito grande, é um grande presente de Cristo para nós. Mas como assim um grande presente? Em ouro? Não. Em valor espiritual. É um valor tão grande que essa parábola tem. E muitos ainda se questionam, tá, mas por que Jesus fala em parábolas? Por que em parábolas? Tem uma frase, eu acho muito interessante, que é assim, que realmente, quando uma luz ela quer iluminar, ela não pode ofuscar. Então por isso ele só tentava falar em parábolas, tanto até que Gandhi tem uma citação muito interessante, que ele fala assim, a verdade é dura e resistente como um diamante, mas é delicada como a flor de um pessegueiro. Por que isso? Porque Jesus tinha que se atentar à evolução espiritual de cada um. Ele não podia passar um ensinamento muito amplo. Imagine se ele passasse um conhecimento dele de forma técnica, sem ser uma parábola. Ele passaria um conhecimento em termos técnicos, ninguém entenderia na época. Seria, como eu disse, ao invés de iluminar, ser uma luz para iluminar, iria ofuscar, porque ninguém entenderia o que ele estaria ensinando. Tanto até que no livro Caminho da Luz, do Emmanuel, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz assim, Jesus ele vem presidindo desde a evolução planetária, quase há 5 bilhões de anos atrás. Ele já era Cristo. Então Jesus, quando a Terra estava sendo formada, ele já era um Cristo, já era um espírito crístico, espírito puro e bem-aventurado, como é chamado no Livro dos Espíritos. É um espírito que já estava no ápice da evolução espiritual. E ele já estava gerenciando a evolução da Terra. E quando Jesus ele profere um ensinamento, ele condensa bilhões de anos de experiência espiritual em um ensinamento. Entende o quão valioso isso é? Então por isso que as parábolas dele também são muito mal interpretadas e difíceis de se entender. Porque é um condensado de bilhões de anos de experiência. Ele viveu milhares e milhares de vidas para chegar nesse ponto. E ele nos traz esse conhecimento condensado para nós entendermos. E temos que nos atentar que nós não estamos falando de nossas experiências espirituais. Nós estamos falando da experiência espiritual de Cristo. Porque só Ele tem experiência suficiente para nos orientar. Nenhum de nós que estamos em jornada evolutiva somos capazes de nos orientar uns pelos outros. Um não consegue orientar o outro porque um ainda está aprendendo com o outro. E por isso que temos que agradecer essa oportunidade muito grande que ele tem. Tanto até que empresários atuais, tanto empresários ou até pessoas que fazem vasto investimento, buscam e pagam por pessoas que têm experiência em diversos tipos de ramos para aprenderem, para terem entendimento. Então você paga para pessoas que têm experiência.
E nós temos aqui uma oportunidade incrível de um homem que tem experiência de bilhões e bilhões de anos evolutivos para nos ensinar gratuitamente. Ele nos traz esse conhecimento. E ele nos passa tudo isso. Tá, mas ok, mas como vamos falar sobre a parábola dos talentos, ok? Então, por exemplo, Jesus, nesse trecho, quando ele fala nos últimos dias, ele não quer significar que são os dias de catástrofe. Então, são catástrofes físicas. Toda vez que tem uma parábola dele fala, nos últimos dias. Muitos acham que é final da Terra, é um catástrofe. Ele não falava de catástrofes que pudessem afetar o mundo físico, o orbe físico. Porque tudo que é material está em constante transformação, em mutação. Daí a lei da destruição, que é justamente isso. Algo tem que ser destruído para ser criado algo novo. Então, os últimos dias representam a modificação espiritual dos seres. Então, quando ele fala os últimos dias, é porque são os dias em que os seres estão se modificando espiritualmente. Onde cada um de nós construiria no seu interior o reino de Deus. Ninguém alcança sem passar pelos erros. Então ninguém consegue ter essa experiência, essa evolução, sem cometer erros. Todos cometemos. Mas é justamente para aprendermos e entendermos. Mas muitos ainda se perguntam, por exemplo, tem gente que fala, e onde vai esse mundo que nós vivemos? Um mundo cheio de caos, cheio de problemas, assaltos, roubos. As coisas estão horríveis, corrupção. E essas pessoas se esquecem. Elas acham que o mundo está por acaso. Que simplesmente Jesus abandonou todo mundo, que Deus abandonou todo mundo e que as coisas estão aí por acaso. Que Jesus, o imperador da terra, não está conciliando. Mas não. Tanto até que nessa época, tanto até que essa parábola vai deixar bem claro isso. E vai se contextualizar justamente com os dias atuais. Tanto até que é uma parábola profética. E aí, entra nesse contexto. Naquela época ele já estava explicando algo de hoje. Do que estaria se passando e o que estaria acontecendo. Ok. Então temos que nos atentar que tudo o que está acontecendo, todos os problemas, Jesus está gerenciando a terra. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está de olho. Ele está manipulando. A providência divina está gerenciando a todos. Ok. E o que será que isso tem a ver com a transição planetária? Que ainda não deu para entender no contexto, né? Então aí começa. Vamos finalmente falar da parábola. Primeiro precisamos ter esse contexto para entrarmos na parábola, para efetivamente entendermos o significado dela. Então vamos explicar novamente a parábola. Então o Senhor, se ausentando do seu país, ele entrega, para os seus servos os seus bens. Então o Senhor ele vai embora, ele vai para outro país, ele se ausenta do país dele e ele dá toda a riqueza, tudo que ele tinha para os seus servos. Então para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos. E para o último, ele dá 1 talento. Cada um, e se atentem exatamente essa passagem, cada um segundo as suas capacidades. Então ele se ausenta, ok? E o que recebeu 5, ele diz para Deus, quer dizer, para o Senhor dele no caso. Eu te dei 5, eu recebi 5, investi, trabalhei, recebi mais 5. Então ele dá para o Senhor mais 5. E o Senhor fala, servo bom e fiel. Agora você cuidou das coisas pequenas e agora já pode gerenciar as coisas grandes. Entre no reino do teu Senhor. E o que recebeu 2, a mesma coisa. Ele conseguiu, trabalhou, investiu, recebeu mais 2. Mas aquele servo que recebeu 1, ele guardou. Ele guardou esse talento, ele cavou e depois ele deu novamente para o Senhor. E o Senhor fala, servo infiel e preguiçoso. Eu te dei 1. Você deveria ter trabalhado, se esforçado para conseguir mais algum. Tanto é que ele fala, deveria ter dado para os banqueiros. E eles teriam o quê? Pego juros com valor e até o tempo que ele chegasse ele poderia ter dado em dobro. Mas não, ele preferiu só dar o que ele recebeu. Então é justamente nesse contexto as parábolas de Jesus são bem duras para nos fazerem entender, aprendermos, a mudarmos de verdade. Então ele quer ser vigilante porque ele sabe o que vai acontecer.
Antes dessa parábola, teve a parábola das 10 virgens. Não é à toa que isso aconteceu. Por quê? Porque a parábola das 10 virgens fala justamente sobre vigilância e expectativa. Como assim? Mantenha na intimidade do seu coração. Uma explicação breve dessa parábola. No seu coração, os caminhos da vigilância e da expectativa. Pois não é você quem coordena os destinos do mundo. E não é você quem planeja. Você faz parte do planejamento. Então, é se entregar, é a saber esperar e se entregar. É se entregar a Deus, no caso. Justamente, essa parábola mostra aqui. Mantenha a intimidade no seu coração. As duas lições principais: vigilância e expectativa. Temos que ter a expectativa com os ensinamentos de Deus, com tudo que Ele nos trouxe, com todo esse conhecimento. E temos que ter a vigilância. Saber nos controlar, saber vigiar os pensamentos. E não acharmos que estamos simplesmente pelo acaso. Porque isso é um erro crucial. Só que em seguida vem a segunda parábola. Porque não adianta você só ficar vigilante e esperando, expectativa, esperando algo acontecer. Porque não é assim que as coisas funcionam. As coisas são através da vontade e da ação. E a segunda parábola, que vem logo em seguida, que é essa dos talentos, é um contraponto contra essa. Porque fala isso, não basta só ficar vigilante na expectativa. É preciso ter dinamismo. Como assim dinamismo? Porque em grego, dynamis, na verdade, ele vem de dinamismo. Então, dynamis, traduzindo para a nossa linguagem, fica dinamismo. Que seria o quê? É a força interior realizadora. Temos que realizar, temos que agir. Então não basta, por exemplo, não basta também apenas só realizar, mas não construir por dentro. Porque muitos realizam coisas exteriores, mas não constroem a coisa interior. Não, o que conta é o que você constrói também por dentro. Tem casos, por exemplo, de pessoas que construíram e fundaram um hospital psiquiátrico. E que após um tempo, elas estavam internadas no hospital psiquiátrico. Que elas mesmas fundaram. Por quê? Porque só consolidaram as coisas externas. Mas não consolidaram em si as coisas internas. Não souberam controlar os seus sentimentos, suas atitudes, seus pensamentos. Mas não estou falando que as coisas exteriores não têm valor. Lógico que tem valor. Quando você cria algo, por exemplo, este homem que montou esse hospital. Ele construiu algo, foi uma ação externa, mas essa ação dele foi uma grande caridade. Ele vai poder ajudar muitos corações com o que ele construiu. Mas o problema foi que isso que ele construiu, ele não manteve para si. É a mesma coisa que falar, mas não agir com o que você fala. Então você tem que construir uma estabilidade do quê? Dos seus sentimentos. É uma força que opera atrás da tempestade, o dinamismo. Então esse é o dinamismo, é tudo isso que eu estou explicando. É uma força operante, que não só de palavras exteriores, mas também consolidando em si próprio. E as ações exteriores sejam um ensinamento. Então, por exemplo, um palestrante, ele explica, ele fala, mas ele tem que agir como ele fala, como ele explica. Se ele fala sobre o amor, ele tem que agir como amor. Porque não adianta você falar e falar, mas só serem palavras jogadas ao ar. Óbvio, você pode estar ensinando várias pessoas, mas você não vai estar consolidando a você, que é um dos principais. E um dos casos também disso, que é o dinamismo, é justamente essa sustentação do nosso sentimento. É sustentarmos em nós e consolidarmos em nós um sentimento rígido, forte, para aguentarmos qualquer coisa, qualquer adventura exterior. A história, por exemplo, de um passarinho. Um passarinho vai operar na tempestade, né? Então um passarinho... Nós não vemos, por exemplo, um passarinho que vai a um hospital psiquiátrico por conta que seu ninho foi destruído por conta de uma tempestade. Já tem vários casos disso e isso acontece muito frequentemente. Por conta de uma tempestade, uma chuva muito forte, o ninho que ele constrói é destruído. E dá até dó, porque ele vai viagem pegar galinho por galinho para mostrar o ninho dele. E vem a tempestade e leva tudo. Destrói tudo. Mas em seguida nós não vemos o que? O passarinho triste, tomando um Rivotril para ficar animado, feliz, mudar esse sentimento dele. Não. Ele não fica em estado depressivo, não. Aí sim
que se isso acontece, ele vai até outra árvore e constrói outro ninho. É justamente essa é a ação da destruição, da lei da destruição. É a lei ela destrói para que possamos nos renovar, para criar um novo ser nosso. E isso aconteceu bastante nessa parte da transição planetária, principalmente por conta do coronavírus. Muitas pessoas se renovaram, entenderam valores, aprenderam, se modificaram. E essa parábola justamente mostra isso, essa modificação. E olha o que Jesus falou naquela época, já se aplicando agora. Mas ainda nem entramos tão profundamente no contexto da parábola. Vamos continuar porque Emmanuel faz uma citação bem interessante que ele diz assim: a força renovadora que está atrás da tempestade é um poder renovador que é cada um. Então ele diz justamente que na lei da destruição que acontece, sempre tem um poder que está por trás, nos auxiliando e nos ajudando. E muitos acham que, como eu disse, ainda acham que estamos pelo acaso. Mas não é, a providência divina está velando por cada um de nós. E a parábola fala exatamente do que, ok? Se essa atitude de conscientização em nossos gestos práticos, então não adianta você ficar só na expectativa, é sim você agir, você tomar atitude, as rédeas, como muitos falam. É ir até lá e agir, é ter o dinamismo. É aumentar o seu dinamismo, é ir trabalhar e buscar e não fazer por um, mas por dois. Por exemplo, tem uma outra passagem de Emmanuel que ele diz assim, que se trabalho fosse movimentação, o umbral estaria cheio de trabalhadores. Porque ainda tem gente que por exemplo, que eu estou explicando o dinamismo, não confundam dinamismo por movimentação só. Ah, então tem que agir. Não. Igual o Emmanuel fala. Se fosse assim, todo mundo no umbral, porque no umbral só tem gente correndo, igual louco, né? Correndo atrás de uma coisa, de outra, dos seus vícios e tal. Seriam todos trabalhadores, se fosse assim. Porque dinamismo não é agir, não é correr de forma descoordenada. Não é um movimento descoordenado. Quer um exemplo de dinamismo? Muito bom. Não significa só ação, não significa só movimento também. Jesus elogiou Maria, irmã de Marta, por justamente ela ter esse dinamismo. Sabe como? Quando Jesus estava falando, ela ficou em silêncio, ficou ouvindo. Muitas vezes é necessário isso. Você precisa ter um alto grau de dinamismo para se silenciar, para se concentrar, para aprender. O dinamismo não significa só essa parte de trabalho de ação, mas também de autocontrole, por isso que eu disse. Controlar a si próprios. E a parábola mostra isso. A ação do dinamismo em nós. É igual quando Pilatos está conversando com Jesus. O que acontece? Pilatos, o imperador temporário da Galileia, certo? Daquela região. Contra Jesus, que é o imperador do orbe, de um planeta inteiro. E o que acontece? Pilatos começa a falar. E Jesus fica como? Em silêncio. Pilatos fala tanto, que após ele lava as mãos dele. Por quê? Porque ele gastou todo o dinamismo dele falando. E ele não soube escutar, não soube se acalmar, não soube se controlar. Então é exatamente isso, a evolução espiritual de cada um de nós. Não existe só um dinamismo em nós, nós temos que consolidar isso. A evolução espiritual, ela faz parte desse dinamismo. É quem se entrega temporariamente para algo, é para agirmos. Ok, mas o que é o talento? Porque a parábola nos mostrou o dinamismo, certo? Temos que ser dinâmicos com as atitudes. Não ser igual aquele servo que só guardou e não quis trabalhar. Temos que ser dinâmicos. Mas o que significa os talentos? Porque uma das interpretações erradas dos talentos é achar que ele é uma moeda. Ele não é uma moeda. Ele geralmente é um disco. É um disco de materiais, por exemplo, raros. É uma forma de se dizer, né? É um disco que se divide em dois tipos. São os discos de prata e os discos de ouro. Depende muito do material, isso não importa. Mas, na verdade, talento é uma unidade de medida
Então, existem os discos que possuem dois tipos de valor, né? Os discos de 30 quilos e os discos de 60 quilos. Então, quando Jesus fala, por exemplo, alguém recebeu um de 30 quilos e o outro recebeu um de 60 e o outro recebeu um de 150. Porque é multiplicando os valores. Ele dá os discos, mas ele multiplica. Porque o que significa tudo isso? As moedas não são, os talentos não são moedas, são patrimônio. É o patrimônio do ser, porque cada um recebeu isso com seus valores. Então cada um tinha aquilo, era um patrimônio que um tinha, que ele tinha que investir naquilo. Então são valores, até que são valores exponenciais. Porque na evolução são os patrimônios que cada um recebe. Então se você recebeu algo, você tem que duplicar aquilo. Até um pequeno passo que você der, por exemplo, na evolução espiritual, não na evolução normal, quando damos um passo para frente, você aumenta 200 vezes a sua capacidade. Por quê? Porque os valores do plano espiritual não são valores de multiplicação igual nós conhecemos, mas sim exponencial. E Jesus deixa isso bem claro. É algo exponencial. É um valor muito maior. E aquele, por exemplo, que recebeu 2 na carga, ele tem que ter esse dinamismo para multiplicar. É o que acontece com todos. O que recebeu 5, ele vai dar 10. Porque ele multiplicou, ele teve esse dinamismo de correr atrás. E até o próprio Senhor fala para ele, entra na alegria do reino do Senhor. Por quê? Porque aquele que correu atrás, que fez mais do que deveria, ele deixa de ser um servo e passa a ser filho. É uma forma de se dizer, claro, todos somos filhos, mas é uma forma de se dizer. Porque aí, quando Deus, você realmente vai além dos seus talentos, além do seu patrimônio e duplica ele, você faz mais, você dá um passo a mais, ou 2, ou muito mais, você justamente começa a gerenciar as coisas maiores. Você entra no reino dos céus. Que é isso que ele fala. A partir do ponto que você consegue duplicar o que você recebeu, você está apto a conseguir finalmente agora trabalhar com as coisas grandes. Até que fala, você recebeu pouco, tipo, o pouco que você recebeu, você conseguiu duplicar. A mesma coisa acontece também com o que também recebeu só 2. Ele recebeu 2, nossa, ficou ruim aqui. Ele recebeu 2 e logo em seguida ele conseguiu devolver o patrimônio. Por quê? Porque ele duplicou, ele investiu. Enquanto o outro que cavou, e ao invés de ele dar, ele ganhou 1, certo? E devolveu 1. E na nossa concepção, isso é justo, né? Não seria justo? Ué, eu ganhei 1, o cara me deu 1, eu dei 1 de volta pra ele. É justo? Não é justo? Não. Na nossa concepção e na nossa lei é. Por isso que ainda estamos... Esse é o paradoxo da parábola. Porque ainda achamos... Por isso que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Porque acreditamos ainda que nós damos algo, vamos receber a mesma quantidade. Tanto até que Jesus fala isso. Se vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Porque não é a lei de talião. A gente não tá, por exemplo, isso daí é a lei de egoísmo. Você dá 1 para receber 1. Não é assim que as coisas funcionam. É uma extremamente medida, né? Você dá algo, eu quero receber na mesma medida que eu dei. Porque acreditamos nessa justiça ilusória ainda, no nosso mundo. De que dando algo, fomos justos. Nossa, eu recebi algo dele, então vou dar algo em troca, mas só aquilo que ele me deu. No mesmo valor, na mesma quantidade. Ele me deu 10, eu vou devolver os 10. Então não é justo. Quer um exemplo disso? Como isso também mostra, e Jesus mesmo diz que não é assim que as coisas funcionam. Se você realmente quer ir para o reino dos céus, você tem que dar mais, se doar. Por exemplo,
é uma historinha assim, que um homem que foi pegar uma couve, né? Ele foi numa plantação, aí ele perguntou assim, ele queria pegar uma couve, ele queria pegar uma planta. E aí ele perguntou, me dá uma muda dessa couve? Ok. Aí ele recebeu a muda. Aí depois ele falou, vai dar quanto essa muda? Quantas folhas essa muda vai dar? Aí o moço falou, eu não sei. A lógica, na verdade, dessa passagem é que justamente é assim, que quando você planta, você não fica esperando aquilo. Não fica esperando, plantei um, então vai sair um. Não, você não sabe quanto vai sair. É assim que temos que saber, é assim que temos que agir. Então, por exemplo, a lógica do amor. A lógica do amor é a lógica da multiplicação. Não é simplesmente da retribuição. Me dá um beijo, me dá um beijo. Retribui no mesmo valor. O amor de verdade é aquele que faz mais, que vai além, que não fica retribuindo de um, ganha um, retribui um, ganha dois, retribui dois. Não, dá mais, faz mais. O amor é estender a mão. Por exemplo, uma das questões divinas é você estende a mão para um e você recebe 100 vezes a mão que estenderam para você. Porque é uma multiplicação exponencial. Não é algo simplesmente, eu te dei um, então eu vou receber um. Não. No reino de Deus, as coisas não são assim que funcionam. O reino de Deus é uma forma de se dizer, claro, da providência divina, como age nas nossas vidas, no plano espiritual. Você estende uma mão, 100 outras vão se estender para você. Não é à toa que, portanto, faz nos contar que Jesus não quer não é por conta. Você não faz uma conta por algo. Aquele que faz contas, aquele que, não, recebi 10, vou dar 10, recebi 5, vou dar 5. Ok. Aquele que fica fazendo contas, saiu da contabilidade divina. Por quê? Esse é o escriba e o fariseu. Os escribas e fariseus fazem o quê? Contas. Por isso que Jesus fala: aquele que se exceder a justiça aquele que não exceder as escribas aquele que não exceder, a justiça dos escribas e dos fariseus, e nenhum entrará no reino dos céus. Porque ele está agindo da mesma forma. Ele está contando o que ele dá e contando o que ele recebe. Ele não está fazendo por multiplicar. Não é aquele amor da multiplicação. Que se você faz uma coisinha, faça mais. Não é ficar medindo o que você ganha. Não é ficar medindo as coisas. É aplicar de forma maior, mais ampla. Tanto até que o Haroldo Dutra conta uma história muito interessante. Para quem não sabe, o Haroldo, ele é um palestrante, tá? E ele diz assim, que ele era juiz de infância, tanto de juventude como de jovens, né? Ele era um juiz, tudo. E um adolescente chegou e usava maconha. Um adolescente chegou, ele usava maconha, tudo. E aí, justamente, o Haroldo contou a história das sementes, que todas as sementes dão milhares de frutos. Por isso que eu falei, por exemplo, do couve. Você planta, você não sabe quanto aquela semente vai te dar. Então, o que acontece? A primeira vez que esse jovem foi, ele estava fumando maconha. Aí ele contou isso daí da semente. Uma pequena semente que você planta, você colhe milhares de frutos. Então, pode começar com uma maconha e no final se tornar o fim da sua vida. Você pode morrer por conta disso. Da vida material, claro. E aí o que acontece? No primeiro dia, ele fumava maconha. Na segunda consulta, ele estava o quê? Na cocaína. Na terceira, no crack. E depois, chegou um dia, a mãe dele chegou pro Haroldo e falou assim: meu filho morreu. Cortaram a cabeça dele. Por quê? Porque uma pequena coisinha é o que acontece, por exemplo, aquelas pessoas que falam: é só 100 reais. Eu só ganho 100 reais. Não, agora... Aí depois começa a ganhar 1.000. É só 1.000 reais. Aí depois começa a ganhar 3.000. É só 3.000 reais. E nunca se contenta. E sempre vai querendo mais, mas e nunca vai se contentando. Então por isso que Jesus conclui para nós, para ser um pouco mais fiel nas mudanças, porque a lógica do amor é a lógica da multiplicação, é de agirmos melhor, porque uma pequena coisa pode se multiplicar e virar algo muito maior.
Tanto até que na história de André Luiz, no livro Nosso Lar fala que ele deu mais de 7.000 licenças gratuitas. Ele deu várias licenças gratuitas, né? Para passar no consultório dele. Mas no filme em específico, tanto é que no livro também abrange essa parte, que uma pessoa que ele atendeu de graça, uma pessoa, e olha que ele não atendeu com a vontade, ele atendeu assim, meio que se contrariando, né? Não quero atender, mas atendendo. Essa oração de uma pessoa conseguiu ajudar ele a sair do umbral. Conseguiu restabelecer ele. Porque nós não sabemos, justamente é uma semente. Uma pequena semente causa milhões de frutos. Nós não temos essa noção. É igual um pé de laranja, seria esse exemplo. Você não sabe quantos frutos ele vai proporcionar. E ninguém sabe quanta fruta gera. Então, a questão do servo que só deu uma. Agora, aquele lá que deu um talento para ele. É um servo inútil. Por quê? Porque ele simplesmente não é necessário. Ele só faz a obrigação dele. Ele só age com o que é obrigado. Então, vou fazer o que fui obrigado. Pronto. É igual no trabalho, muitas vezes isso acontece. Só vou fazer o que me pagam para fazer e acabou. Você é inútil, você só está fazendo o seu dever. O amor, ele surge após o dever. Após a tarefa ser cumprida. É isso que ele faz, só faz a obrigação. Mas ele não faz mais. Você deu uma moeda, recebeu outra. Parece justo, né? Não é, você só está retribuindo aquilo que você recebeu. Você tem que fazer mais. É isso que tem que colocar o dinamismo, que toda essa parábola mostra. Esse é o dinamismo, é você fazer mais. Até multiplicar, agregar nos seus deveres. É igual a história de um homem, né? Que quando ele morreu, os parentes deixaram uma carta escrita dele, assim, falando: foi um bom pai, foi um bom filho e foi um bom marido. Ok, ele foi um pai bom. Legal, muito bom. Ele cumpriu o dever dele. Ele foi um filho bom. Legal, cumpriu o dever dele. E também foi um marido bom. Também cumpriu o dever dele. Mas esse é o que recebeu um talento. E que vai receber muito pouco no plano espiritual. Porque ele só fez o que era para ele fazer. Ele não fez mais. É isso que Deus vem nos atentar. É fazer mais. É ir além. É multiplicar o que você recebeu. É ir além. Agir além. O amor em si, até Emmanuel fala, o amor em si, ele começa a partir do ponto em que você acaba o seu dever. Igual a história de uma moça, assim, vou supor aqui uma história, de uma moça que ela fazia xícara de café, por exemplo, ela fazia o café para as pessoas. A obrigação dela era só fazer o café. Mas o que ela fazia mais? Ela limpava a mesa, ela colocava os adornos, ela mudava tudo. Por quê? Porque ela agia de forma mais, ela multiplicava aquilo que ela recebia. Ela fazia mais do que a obrigação. E é isso que nos mostra, agir mais do que a nossa obrigação. Um exemplo, grande exemplo, Chico Xavier. Muitas pessoas assim se perguntam, como Chico, com tão pouco, conseguiu fazer tanto? É o dinamismo. É ir além. É agir. É correr atrás. Então é mais isso que se fala dessa parábola. Talvez eu tenha explicado algumas coisas um pouco equivocadas, sem sentido. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários também. Então, eu peço a todos vocês que possamos fazer a nossa oração final para encerrarmos. Se vocês tiverem alguma dúvida, queiram escrever mais alguma coisa, perguntas, fiquem à vontade. Esse momento a equipe espiritual já está vibrando ao lado de vocês. Para alguns que não sabem, no momento que vocês estão ouvindo a palestra, vocês já estão tomando um passe. E aqueles espíritos que estão ao lado de vocês, eles estão ouvindo os ensinamentos. Então eles estão aprendendo. Então não achem que a palestra é só para ouvir para vocês entenderem. Tem muita coisa que está acontecendo por trás de uma palestra. Então vamos fazer a oração final. Ave Maria, cheia... verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nós livrarmos de todo e qualquer mal. Amém. Então agradeço a participação de todos vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se eu não elucidei algo de maneira mais branda, fiquem à vontade, podem escrever. Eu estou aqui para responder todo mundo, qualquer dúvida. Então é isso. Eu agradeço pela participação de todos vocês. Como estou vendo que não tem muitas dúvidas. Sidney, boa tarde. Lúcia, Maristela, Cíntia, Elaine, Marines, Eva, Hermes, Dulce, Maria de Jesus, Thelma, Kelly, Elvira e Silvia. Obrigado a todos vocês e por todos os outros que também escreveram e que eu acabei não lendo aqui. Elisete, Elvira, como sempre. Muito obrigado por todos vocês pela participação. Espero que muita luz, muito amor esteja presente no coração de todos. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo final de semana, ótima semana. Lembre-se, próximo sábado temos outro Evangelho no Lar. Quarta-feira eu acho que... Estou achando também fazer uma palestra lá no centro, presencial, então quem quiser comparecer. Muito obrigado a todos, muita luz para todos. Carmen, Vivi, Lúcia, Terezinha, a todos obrigado, muita luz, muito amor e até mais. Thelma, seja bem-vinda também, pela primeira vez que você entrou. Muito prazer, temos a semana várias palestras. Eu falei no início do vídeo, então quem quiser pode ir lá assistir novamente. Obrigado a todos. Amor, muita paz e façam mais do que obrigação. Comece a fazer através do amor.